Vamos falar de carreira agora? Fim de ano, como eu já tinha falado até no começo do programa, é uma época que a gente quer repensar nossa vida, repensar nossos objetivos e, de repente, começar o ano aí com uma carreira nova. Por isso, a gente conversa com o coach Gilson Mota. Tudo bem, Tudo Gilson? bom? Prazer. É uma época, né? Muita gente começa a rever os objetivos. Ah, será que eu atingi o que eu queria lá no começo do ano? E repensar o próximo ano, não é isso? Sim. É importante colocar que a gente está num mercado onde as pessoas elas querem fazer coisas diferentes, as pessoas estão mais exigentes, né? O mercado está mais exigente. Então, 2019 ele promete ser um ano que as pessoas precisam realmente buscar muita atualização, inovação, né? Por esse mercado. É um mercado com um comportamento totalmente diferente, né? Então é interessante a gente falar e trocar muito desses temas para atualizar esses profissionais aí desse mercado para um 2019 muito bom. Um mercado diferenciado que os jovens, né, Gilson, têm mais facilidade, digamos assim, de se adaptar Sim. às novas tecnologias, às exigências do mercado, mas quem está lá no mercado já há algum tempo, já tem uns anos aí de carreira, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de lidar com essas mudanças, de lidar com o que o mercado quer. A gente precisa encontrar um diferencial, mesmo nesses profissionais que já estão há tanto tempo no mercado e falar, poxa, mas eu tenho tantos anos de experiência, Sim. eu tenho tanta coisa para passar, e mesmo assim o mercado às vezes é cruel, digamos assim, e descarta essas pessoas. Perfeito. Acho que o primeiro ponto mais importante nesse contexto é que esses profissionais eles começaram em algum momento observando alguma coisa que ninguém observou. E às vezes vão passando os anos e as pessoas vão esquecendo do que fez com que elas começassem isso. Então, esse resgate inicial do porquê que a pessoa escolheu essa profissão, o que ela observou, ele sempre é necessário. Porque as tecnologias vão entrando, pessoas com pensamento diferente vão entrando dentro do mercado e a gente se acha já desatualizado, se acha ultrapassado, se esquecendo daquele diferencial. Bate um desespero. Exatamente. Então, o primeiro ponto é, o que te fez começar? O que você observou nesse mercado que ninguém observou? Porque isso continua ainda. As visões são, eu costumo dizer que as visões são muito personalizadas dentro das oportunidades, mesmo sendo algum tempo atrás. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo movimento é que, como o mercado ele mudou e a tecnologia, as redes sociais, elas estão aí, o que você vende não necessariamente vai ser só o seu produto, porque está muito associado a uma venda de conhecimento. As pessoas, como elas buscam outra renda, buscam outra profissão, elas também querem, e essas pessoas mais experientes, elas têm um diferencial que se destaca de qualquer outros diferenciais. Elas têm um conhecimento muito bem estruturado. E esse conhecimento, hoje, nesse mercado dentro das redes sociais, vale muito. A grande questão aí é como transformar esse conhecimento, às vezes, numa renda extra, e esse conhecimento como divulgação daquele diferencial que foi estabelecido durante todos esses anos. Essa é uma parte muito difícil, né? A gente estabelecer o que a gente conhece. Quando você fala em vender o produto, pode ser fisicamente vender o produto. Nós temos muitas artesãs que assistem a gente e vão realmente vender um produto, mas o meu conhecimento sobre determinado assunto pode ser o meu produto também. Exatamente. Então, o importante como eu falei, o importante desse processo é que as pessoas acham que esse conhecimento já é parte da venda. Ela vende o produto e muitas vezes ela está entregando mais conhecimento do que especificamente o produto. Esse conhecimento, ele precisa, acho que como o primeiro movimento, é você começar a extrair esse conhecimento de alguma forma. Então, ou escrever, às vezes, um artigo, você vai conseguir vender mais o seu produto divulgando informações sobre ele. Então, às vezes, tem pessoas que gostam mais de escrever. Então, se você gosta de escrever, comece a escrever passo a passo do seu produto, dando dicas, às vezes, para as pessoas produzirem em casa, por exemplo. Alguma coisa muito simples que você já produziu. Então, escreve 5 passos para fazer em casa um determinado produto, especificamente. E divulga isso nas redes sociais. As pessoas vão se atrair por conteúdos. Acho que a primeira atração nas redes sociais é atrair pessoas por conteúdos gratuitos. A pessoa vai começar a te seguir diante daquilo e automaticamente, se você divulga algo gratuito de muito valor, o seu produto tem muito valor. Você não está vendendo de cara. E as pessoas gostam muito dessa aproximação de forma gratuita com o conteúdo. Aí às vezes as pessoas falam para mim, Gilson, mas eu não gosto de escrever. Mas se você não gosta de escrever, você gosta de, sei lá, gravar um vídeo explicando passo a passo e divulga de forma
gratuita, vai divulgando isso para sua rede de relacionamento, pede para as pessoas compartilharem, ou faz um áudio e divulga. Ou seja, tem várias formas que mesmo você que não conhece sobre redes sociais, pode divulgar de uma forma bem informal e isso já vai atrair um público diferente para o seu produto. E geralmente isso tem muito retorno, né? As redes sociais, quando a gente divulga algo gratuito, mas que faz diferença na vida das pessoas, traz um retorno importante. As pessoas percebem que você tem aquele conhecimento. Exatamente. E aí, né, a gente vinha conversando um pouco aqui sobre esse tema e a gente está falando de dois grandes públicos. Primeiro, o público que já trabalha com isso e tem um foco, já é o seu negócio há alguns anos. Então, a gente está falando de multiplicar canais até para que você possa ou vender outra coisa ou divulgar para um público que não te conhece. E nós estamos falando também de um público que pensa, às vezes, numa segunda renda. Você trabalha, está há muitos anos dentro no mercado, vai se aposentar e pensa em uma segunda renda. E às vezes é nessa etapa que você precisa pensar nisso. Porque se você começa de uma forma sem pensar em vender primeiro, eu acho que essa é a grande sacada desse processo. Antes de você começar a querer receber, você doar algo, né, para as pessoas em relação a isso. E se você não precisa naquele momento, melhor ainda, porque você começa a testar mercados, começar a perceber as necessidades, começar a perceber como as pessoas atuam, né, dentro desse contexto. Então a gente está falando aí de dois grandes públicos em relação a esse posicionamento. E como é que a gente se posiciona na carreira, de repente, para escolher ou uma nova carreira, no caso de quem já está aí no mercado, quer uma segunda renda, ou foi demitido e quer começar uma carreira nova, ou até para os jovens que assistem a gente aqui também, para escolher a primeira carreira, porque é uma decisão tão difícil na vida, a gente escolher o que vai fazer pelo resto da vida, né? Perfeito. Como que a gente escolhe ou tende a escolher uma carreira que seja assertiva? Sim. Primeiro vamos voltar um pouquinho e vamos avaliar como que a gente escolhia a carreira, né, antigamente, né? Como era normal. Então você crescia, estudava e quando você saía lá do ensino médio, você já saía com uma pressão, uma obrigação de escolher um rol de carreiras já pré-determinadas, né? Médico, arquitetura, engenharia. Aquelas profissões clássicas. Profissões clássicas você já sentia, você tinha que se enquadrar dentro daquele rol de carreiras, né? Então você entrava, eu vou escolher aqui engenharia ou arquitetura e vou entrar, mesmo não sabendo se é aquilo que eu gosto de exercer. E aí você iria cumprir aí aqueles 4 anos, mas se questionando muito dentro das suas habilidades, né? Então, poderia em algum momento dar certo, né? Seria uma sorte ali dentro do processo dar certo, ou as pessoas, às vezes, conheço profissionais frustrados porque estão numa carreira, já estão ganhando muito dinheiro e não sabem como sair dessa carreira. Qual é o processo atual que eu indico às pessoas? Antes de eu me posicionar dentro do mercado para escolher qual é a carreira, primeiro eu preciso olhar para o mercado e perceber qual é a necessidade das pessoas. Vamos, a gente tem até uma tela, acho, para ilustrar bem isso que o Gilson está falando, né? O passo de uma carreira assertiva, para você conseguir realmente ter uma carreira de sucesso. Então, o primeiro ponto, olha aí, para você ver e entender que é isso que o Gilson está falando. Entender o que o mercado quer, a necessidade do mercado. Isso, porque a necessidade das pessoas hoje ela é diferente. Como a informação ela está disponível para todo mundo, em todos os meios, as pessoas, antes de comprar qualquer coisa, elas pesquisam muito. Então, é um consumidor que já entra, às vezes, mais informado do que a pessoa que está vendendo aquilo. É interessante esse processo. Então, quando eu entendo a necessidade do mercado, eu vou fazer uma conexão entre necessidade do mercado e a habilidade que eu tenho em relação àquilo. Se o mercado tem uma necessidade e eu tenho algo a oferecer, peraí, tem uma ligação aí dentro desse processo. Tem uma oportunidade aí. Exatamente. Então, acho que o primeiro passo, entender a necessidade do mercado, é olhar para fora. Antes, a gente olhava para dentro. Esse é o primeiro problema. Eu me conecto a algo e simplesmente saio fazendo, sem saber o que as pessoas precisam. Saber se é isso que o mercado quer, né? Exatamente. E aí a gente tem um segundo ponto que eu queria que você explicasse para o nosso público, porque ele parece que são coisas parecidas, mas, na verdade, o Gilson vai explicar que é um pouquinho diferente, que é entender como o mercado atende essa necessidade. Então, primeiro ponto, entender a necessidade do mercado e depois entender como o mercado atende essa necessidade. O que é isso, Gilson? Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que você seja cliente desse mercado. E se você não é, se comporte como cliente do mercado que você vai atuar. Porque são coisas, às vezes você vende um determinado produto e tem toda uma cadeia até você chegar na compra desse produto. Então como essa informação está disponível,
como você foi o primeiro atendimento, o primeiro contato, se é um contato humano, se é um contato pela internet, por site, alguma coisa. Como foi a explicação desse produto para você? Se você comprou o produto, como que ele foi entregue? Como foi o pós-venda? Ou seja, são várias etapas, é um ciclo de vendas, aí, de atendimento, que você precisa conhecer como o mercado atende. O que eu quero dizer? Como você conhece muito do produto, você vai observar provavelmente alguma falha. Né? É difícil você enxergar mesmo um atendimento premium que não tem alguma oportunidade. Então, entender como o mercado já atende esse público é interessante, porque se você observar alguma oportunidade, pode ser aí a sacada e o diferencial do seu posicionamento. Então, são duas coisas bem diferentes. Então, isso é legal. Geralmente, quem é consumidor de alguma coisa, eu gosto muito de comprar brigadeiro, eu gosto muito de comprar um determinado produto pela internet. Geralmente, a gente consegue perceber se tem alguma falha ali nesse processo. A qualidade que eu não gostei, a entrega que eu não gostei. Perfeito. Talvez ali, então, esteja a oportunidade de ser o seu diferencial se você for atuar nesse ramo. Exatamente. É isso? Exatamente. Aí quando você observa isso e aí você testa, né? A ideia é você testar em algum momento e você com certeza vai perceber que tem um público que deseja isso, porque tem pessoas que, quem quer preço, desconsidera algumas partes do processo. Então, se a pessoa não te atendeu bem, mas você está buscando preço, você não considera isso e vai buscar preço. Mas eu posso afirmar, hoje as pessoas cada vez mais estão buscando serem percebidas, serem notadas, serem atendidas de forma personalizada. O mundo da rede social trouxe uma grande oportunidade, que foi a rede social, de certa forma, distanciou o contato humano. Então, as pessoas mais experientes têm esse dom do contato humano. Então, você pode resgatar esse contato humano, levando para o seu negócio, mesmo que ele independente do tamanho, e aí as pessoas vão perceber, porque as pessoas estão se conectando novamente às empresas ou aos profissionais que priorizam essa proximidade, esse contato personalizado. Então, isso já de cara é um diferencial que você vai observar como oportunidade. Olho no olho que às vezes faz tanta diferença. Exatamente. Na hora da gente adquirir um produto. Né? O nosso terceiro ponto aí é descobrir como os profissionais de sucesso no mercado atuam em determinado meio. Isso. Certo? Sim, certinho. A questão dos profissionais de sucesso é porque, assim, vamos pensar que você vai determinar um objetivo para o seu, negócio. Às vezes a gente determina objetivos muito, de certa forma, tímidos, né? Você determina um objetivo, às vezes, só para sobreviver, só para pagar suas contas, por exemplo. E aí a ideia é você criar um posicionamento, uma visão ousada para o seu negócio. Se você vai alcançar ou não, é uma outra história. Mas quando você se posiciona de uma forma ousada, você vai definir aí, sei lá, os 3 principais, que eu falo de players do mercado, que seriam as pessoas que estão se destacando nesse mercado, tanto nas redes sociais. Quem são as pessoas que você admira deste meio? Quando você observa, você vai verificar que existe um padrão de sucesso. O sucesso, como diz a frase, o sucesso deixa rastro. E aí, se você começar a definir padrões, simplesmente copiar esses padrões para o seu negócio e você vai perceber que as pessoas já vão observar e olhar você de uma forma diferente. Usa o que já deu certo. Exatamente. Mesmo essas pessoas que alcançaram o sucesso, elas copiaram provavelmente modelos que já dão certo. Então, observar esses profissionais vai definir que tipo de posicionamento você tem dentro do seu mercado. Se a sua meta seu posicionamento é ousado ou tímido, né? Então, a ideia é fazer algo ousado, porque o mercado ele precisa de pessoas que se tornem referências e tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Aí, os nossos 2 últimos pontos aí da nossa tela, então, para você se posicionar de maneira assertiva no mercado de trabalho, conhecer as suas competências técnicas e comportamentais e investir o tempo ocioso para trabalhar nesse mercado. Isso é muito interessante, né? Porque dizem que quem tem o próprio negócio trabalha muito mais do que quem trabalha com carteira assinada. Exatamente. A ideia aqui, quando a gente fala de competências técnicas, as competências técnicas são aquelas que elas estão associadas à produção do seu produto, as questões mais que são manuais, que são vinculadas ao produto ou ao serviço que você oferece. Geralmente, essas competências técnicas já estão inseridas dentro da sua naturalidade.
A grande questão aí, acho que o diferencial está nas questões comportamentais. Porque se você tem um comportamento, exemplo, se você tem uma grande capacidade de relacionamento com o seu público, você já vai se diferenciar. Se você tem uma capacidade de liderança, ou seja, liderar é buscar parceiros de negócio, é buscar pessoas que podem representar o seu produto, criar uma rede de revendedores, por exemplo, por uma capacidade que você tem de atrair essas pessoas. Ou seja, as competências comportamentais estão muito associadas ao autoconhecimento. Então, buscar formações, buscar cursos que façam você se conhecer também se torna um grande diferencial desse processo. A questão do investir um tempo ocioso para trabalhar nesse mercado, essa mensagem ela é muito direcionada para as pessoas que estão buscando uma segunda renda. Você está buscando uma segunda renda, provavelmente você tem um final de semana, você tem a noite, você tem um tempo aí ocioso e esse tempo você pode investir trabalhando, às vezes, com alguém que já está nesse mercado há algum tempo, que seja esse profissional de sucesso que você buscou como referência. Você pode investir tanto em aprender tecnicamente aquilo que você deseja ou sendo um voluntário desse mercado, porque aí você vai perceber se você se sente bem dentro desse meio. E se você se sente bem, feliz, naturalmente o tempo vai mostrar que você vai ter sucesso dentro disso. Então essas dicas elas estão muito associadas a esses pontos de assertividade que com certeza se você aplicar esses aí 5 passos, essa assertividade ela vai ocorrer. E essa parte do comportamento é muito importante também, né? Ou para quem está buscando uma segunda renda, ou para quem quer uma renda principal. Fui demitido e eu preciso de uma outra renda principal. A maneira como a gente se coloca diante de uma situação, uma maneira negativa ou uma maneira positiva, existe essa diferença, faz diferença realmente na hora de ter um negócio de sucesso? Sim, faz. Como eu falei anteriormente, a questão do positivo e do negativo, primeiro está associado no seu primeiro posicionamento de mercado. Você está montando, é muita diferença se você está montando um negócio apenas para sobrevivência ou você está montando realmente um negócio para gerar um impacto dentro da sociedade. Porque todos os empreendedores sabem que crises vão acontecer, porque é muito variável. O mercado ele se comporta, ele modifica, as necessidades se modificam muito rápido. E às vezes as pessoas, qualquer crise, já começam a tirar algumas coisas que foram importantes no início. Ela tira uma qualidade de um produto, tira uma embalagem, às vezes ela tem uma crise financeira, ela muda a forma de atendimento, ela está passando por uma pressão, ela sobe o preço. Então, assim, às vezes, esses comportamentos, eles ditam quem permanece no mercado e quem sai do mercado. Acho que é até interessante também a gente mostrar uma outra tela que nós temos para você aqui, 2 até. Dá uma olhada nessas características e vê se você se encaixa nesses pontos, tanto positivos quanto negativos. Começando pelos pontos positivos, aí é bacana se você consegue se reconhecer nessas características positivas aí diante do mercado de trabalho. Objetivos de vida e carreira bem definidos, visão positiva diante das frustrações que vão acontecer, independente da gente querer ou não. Ter um amplo conhecimento do seu mercado de atuação e ter proatividade, resistência a pressões como características bem desenvolvidas. Então, se tiver esses pontos, bacana. Isso. Então, passando por eles todos, como eu falei, né, o objetivo de carreira bem definido, isso é muito importante, né, porque, como eu falei anteriormente, a partir do momento que você tem esse posicionamento e você não tira a visão dele, o segundo ponto você vai transformar rapidamente, porque frustrações vão acontecer. Você vai ouvir não, você vai ouvir pessoas que às vezes não valorizam tanto todo o seu trabalho, pessoas que querem desconto. Às vezes eu escuto muitos profissionais falando, nossa, mas foi tão difícil produzir esse material, né? Foi tão difícil, tantos anos de investimento, tanto tempo fora, longe da minha família, e a pessoa vem aqui querendo 50% de desconto. Então a pessoa se sente desvalorizada. Isso judia, né? A pessoa se sente desvalorizada, só que a pessoa não viveu a sua vida. Então é uma frustração, faz parte, mas qual é a visão positiva? Você está sendo preparado de uma forma que, se você conseguir criar um produto, argumentos, um posicionamento que faça você sair dessa situação, nada mais pode te deter dentro desse mercado, né? A ideia é essa. A ideia é essa. E aí a gente tem as visões negativas, as características negativas. Se você se reconhece em um ou em vários desses pontos também, é legal prestar atenção para mudar um pouquinho o seu posicionamento, porque isso pode fazer diferença aí no seu negócio. Então, as características negativas, uma pessoa que se coloca como vítima das circunstâncias da carreira,
tem um conhecimento técnico limitado da sua área de atuação, não busca aperfeiçoamento e não tem planejamento de futuro. A chance de dar errado, se tem algum desses pontos, é maior, então. Sim. O primeiro ponto, acho que é o mais importante dessas características. Geralmente, o primeiro sinal que a sua empresa ela cai é a partir do momento que você coloca a responsabilidade para outras coisas. Então, o país está em crise. Né? Eu vi, às vezes, as pessoas falam, mas o país está em crise, é muito imposto, é o governo, aí. Então, assim, esse tipo de posicionamento, ele não vai ajudar você a olhar as oportunidades que sempre vão existir e não vai ajudar você a recuperar o seu negócio. Quanto mais tempo você gasta colocando a culpa e a responsabilidade em coisas que estão fora do seu controle, você já está definindo que o seu negócio vai cair. Então, acho que esse é o principal ponto dentro das características. Se você está com esse comportamento, independente da fase que você está, já pare e tire. E assume essa responsabilidade, porque você tem um diferencial, você tem um talento que com certeza é personalizado e o mercado precisa desse posicionamento positivo para que você possa ser descoberto e automaticamente gerar muitas vendas. E ter sucesso. Acho que o nosso recado principal aqui é se conheça, pare um pouquinho, olhe para o seu negócio ou para a sua carreira, que com certeza tem coisas para mudar aí que vai gerar um sucesso. Perfeito, é isso aí. Obrigada, Gilson. Obrigado a vocês. Espero você aqui em outra oportunidade. Obrigado, viu? com Boas certeza. festas aí. Obrigado para você também, obrigado.